Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Ponto e Contraponto. Não podia ser diferente. Hoje, véspera da eleição, nós vamos tratar daqueles últimos detalhes. A nossa convidada é a Renata Beatriz de Favre, que é secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, Roberto. Então, a gente vai tentar fazer um programa que é aquele manual de sobrevivência do eleitor. O que o eleitor precisa saber nas últimas horas. Ainda dá para baixar o e-título até meia-noite? O e-título está disponível, né, até hoje, sábado, mas quem deixou para a última hora pode ter algum problema por uma sobrecarga, né, no sistema. Mas amanhã, domingo, ele não está mais disponível. Isso é uma boa pergunta. Tem até uma pergunta mais à frente que eu vou fazer especificamente sobre o e-título, mas perguntar o óbvio. O que o eleitor precisa ter em mãos quando ele chegar na sessão eleitoral dele e estiver na frente da urna para votar? O primeiro, né, documento imprescindível é um documento com foto, porque nós precisamos identificar corretamente o eleitor. Para quem tiver o aplicativo no celular baixado e já tiver feito a biometria, ali vai aparecer a foto do eleitor, então ele vai ser um documento hábil à identificação do eleitor. Caso ele não tenha, né, baixado o aplicativo, não consiga ou não tenha a foto no aplicativo, ele vai ter que levar o seu documento de identidade, que pode ser a carteira de trabalho, pode ser a carteira de habilitação, passaporte, documentos com foto. E aí, o título de eleitor, ele é necessário para facilitar a identificação do eleitor, mas, né, para localizar o nome dele na sessão, mas ele não é obrigatório. Então, só com o documento com foto ele já consegue votar. Pois é. Quem baixou o e-título, vamos voltar a falar deste episódio, porque ele virou um episódio, né? Não é mais uma ferramenta, ele é um episódio. Tem uma série de facilidades. Quais são? Por exemplo, além desta da identificação. Isso. O e-título, ele é um aplicativo de justiça eleitoral que nós estamos cada vez incorporando mais serviços. Então, ali o eleitor vai consultar a sua situação, vai localizar a escola e a sessão onde ele tem que votar. Ele pode depois justificar. Então, por exemplo, eu não consegui votar, mas eu posso justificar, inclusive, no dia da eleição, por dentro do aplicativo, certidões. Então, uma série de serviços que nós estamos incorporando ao aplicativo para que ele realmente seja uma ferramenta, né, quase um mini cartório eleitoral, para que o eleitor consiga resolver suas pendências ali por meio do aplicativo. Eu conheço algumas pessoas que, por programação ou até por necessidade de trabalho funcional, estarão fora do país. Isso. E, fora do país, tendo acesso à internet, à rede, eles têm condições de usar o e-título e fazer esta operação, por exemplo, para justificar o voto? Isso. O e-título, justamente o bacana dele é que ele, como ele tem uma ferramenta de localização, ele identifica que a pessoa está fora da sua cidade. Então, fica uma justificativa automática, né? Então, realmente, quem não estiver na sua cidade no dia da eleição e puder usar o e-título, já regulariza a sua situação ali no domingo mesmo e fica sem nenhuma pendência. Então, realmente, vale para qualquer outra cidade e diferente de onde o eleitor estiver. Prestaram atenção? Baixa o e-título. É importantíssimo. É uma ferramenta fantástica. Tem muita gente jovem que não fez a biometria porque era aquele período que nós estávamos em pandemia. Isso. E todo o trabalho foi feito remoto, Exato. né? No caso de inscrição eleitoral. Tem como fazer a biometria depois? Nós vamos reabrir, né, a gente suspende um período, né, o nosso atendimento ao público, porque a gente precisa congelar, vamos dizer assim, o nosso cadastro, para poder emitir a folha de votação, saber quantas pessoas vão votar em que local. Então, realmente, em um determinado período, a gente não recebe mais nenhuma alteração no cadastro. Nós vamos retomar no dia 8 de novembro, porque nós temos que esperar o segundo turno, né, no país todo, e aí retomamos a partir do dia 8 de novembro. E aí o eleitor, a partir do dia 8 de novembro, já pode ir lá e recolher a foto e a biometria, caso não tenha ainda. A Justiça Eleitoral sempre recomenda que a pessoa leve por escrito um bilhetinho, muita gente chama de cola, mas cola não é um negócio legal, né? Pense isso nos mais velhos. É verdade. Levar um bilhetinho lá, um recadinho para ele, colocando o número, principalmente, do candidato a vereador, que são 5 dígitos. É interessante isso? É recomendável mesmo? Sim, porque assim, às vezes as pessoas não sabem, né, conhecem, principalmente na eleição para vereador, que as pessoas conhecem pelo nome, né, normalmente alguém conhecido ou da pelo comunidade. Apelido, que é pior ainda. Ou pelo apelido. Então, às vezes, acabam não se preocupando muito com o número. Vou votar no fulano. E aí, quando chega na hora, mas qual é o número do fulano?
todos os locais a gente tem uma listagem, né, com a relação de todos os eleitores. Mas para facilitar, não perder tempo, ficar lá procurando, a gente recomenda sim que leve em papel, não no celular, o número do seu candidato, porque agiliza, né, facilita ali na hora da votação. A senhora lembrou bem que tem afixado nos locais de votação, tem uma lista de todos os candidatos daquele município onde a pessoa tem o título de eleitor para votar. Mas acontece que lá, de vez em quando, ou influenciado pela propaganda eleitoral, até de outros estados, alguém quer votar em um candidato que ele gosta, mas não é daqui. Isso é impossível, né? Então, é até importante você dizer isso, Roberto, porque o que acontece? Por exemplo, se a gente pensar aqui em Florianópolis, região metropolitana, então, assim, a pessoa está em São José, ligou a televisão, ela viu a propaganda de Florianópolis. Esse é um problema que nós temos, né? Que as emissoras abrangem, né, uma série de municípios. Então, se o eleitor, às vezes meio desavisado, estava assistindo a propaganda achando que era só do município e, na verdade, era do outro. Então, assim, é importante conferir isso. Entra na internet, nós temos também o Divulga Cand, que tem todas as candidaturas ali, inclusive para quem está meio em dúvida, alguma coisa, tem ali a relação de todos os candidatos, confere o número do seu candidato, porque pode acontecer, às vezes, essa confusão, né? Às vezes a pessoa mora num município, mas está assistindo a propaganda do outro, daí aquilo... Muita gente que mora no município e vota em outro há centenas de quilômetros e assim, dali. as pessoas às vezes, né, passam o dia em outra cidade, porque trabalham, estudam em outra cidade, então estão na rua vendo a propaganda de outro candidato, então às vezes ficam meio confusos, e realmente é confuso. Então a gente recomenda que antes dê uma olhadinha na internet, confira se é o seu candidato, o número, para não ter confusão. Muita gente questiona, e essa é uma pergunta que eu faço todos os anos de eleição, o porquê de não levar o celular para a cabine de votação. Tem explicação para isso, né? Sim, o cuidado do celular é uma garantia para o próprio eleitor. O eleitor tem que entender, compreender isso. Não é que a Justiça Eleitoral quer esconder nada, nem ocultar nada, né? O que acontece é que, infelizmente, a gente tem algumas situações em que alguns eleitores são pressionados, né, pelo ambiente onde estão e muitas vezes é exigido, eu quero que você bata uma foto da urna para comprovar que você votou em mim. Né? E isso, com essa proibição, o eleitor está protegido, porque o voto ele é individual, ele é secreto e a Justiça Eleitoral zela e tem todo o cuidado para que o eleitor possa chegar ali e votar em quem ele quiser, né, com toda a liberdade. Ainda ontem nós recebemos até uma orientação do TSE, inclusive para cuidarmos com relação às câmeras de segurança que às vezes tem em escolas, que eventualmente a gente pode desavisadamente colocar a urna numa posição que uma câmera de segurança capta o voto. Quem está fazendo lá o monitoramento sabe quem votou em todo mundo. Então, assim, a gente tem muito cuidado com isso para proteger o eleitor. O eleitor, se ele quiser dizer em quem ele votou, ele está livre para isso. Mas se ele não quiser, né, para não se sentir prejudicado, ele tem todo o direito de vai ali reservadamente, sozinho, e vota em quem ele quiser. E existem punições para essa pessoa que eventualmente furar essa decisão, esconder o celular, não deixar no lugar onde os mesários orientam para ele deixar a parte e te fotografar, quer dizer, se gravar, filmar, porque primeiro está produzindo prova contra ele. Isso. Como é que é caracterizado isso judicialmente? Os mesários receberam orientação com relação a isso, né? A gente sempre vai pedir, né, primeiro a colaboração da pessoa até para pagar aquela imagem, mas sim, se isso causar um tumulto e o mesário detectar isso, pode inclusive chamar a polícia militar, que vai estar de prontidão, né, no dia para atender todas as ocorrências, de maneira a coibir esse tipo de situação. Muito interessante isso. O período de votação é o mesmo, das 8 às 17 horas. O que recomenda? Quer dizer, tem sessões que, ultimamente, eu votava numa sessão, por exemplo, que o pessoal foi ficando mais velho, hoje o velho sou eu. Então, teve uma época que estava um mar de tranquilidade. Chegava lá, não tinha quase ninguém na fila. Agora a fila está cheia de jovens, né? O que acontece, assim, essa eleição, a gente tende a ter uma eleição bastante tranquila, porque na eleição passada, realmente, nós tivemos muitas filas, principalmente pela quantidade de cargos, então as pessoas, às vezes, não levavam o lembretezinho com o número do candidato, aí chegava na hora, tinha que consultar, as pessoas, numa eleição geral, também a gente tem a ordem. Sim. As pessoas faziam confusão, começavam a votar, mas eu estou votando para senador e eu queria votar para deputado, daí atrasava, tinha que voltar. Então, a eleição estadual, a eleição geral, ela é mais complicada, digamos assim. Demora mais. Demora mais. Então, as pessoas demoram mais porque é natural.
Essa, como nós temos só vereador e prefeito, provavelmente a gente vai ter uma eleição bastante tranquila. Assim. As nossas urnas também foram atualizadas. Nosso parque de informática, nós estamos com urnas de 2020 e 2022. Né? Não existe modelo de 2024, então nós estamos com os últimos modelos. Então, a gente está com equipamentos também atualizados para conseguir que o voto, né, seja feito da maneira mais rápida possível. Renata de Faveri, a gente vai fazer um rápido intervalo e depois eu vou perguntar uma coisa interessante que você tem que saber. Então, quer dizer que a pessoa que se sentir com algum problema na urna vai poder pedir ajuda da Justiça Eleitoral e vai ser na hora da votação, hein? A gente volta já já, só um intervalo. Ponto e contraponto aqui no SCC-SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Estou recebendo Renata de Faveri, ela que é secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e de 95 para cá acompanhou muitas eleições, né? Mas o mais interessante é que a gente sabe que nunca existe uma eleição igual a outra, né? Qual é o grande temor da Justiça Eleitoral, além das famigeradas fake news, a desinformação? A eleição municipal ela é uma eleição diferente, porque ela mexe muito com o dia a dia do eleitor, né? As pessoas conhecem os candidatos, normalmente são da comunidade ou têm um vínculo. Então, em algumas cidades, nós temos eleições assim, muito acirradas no voto a voto. Acaloradas. Assim, acaloradas, né? De conflitos mesmo. Então, a gente tem uma preocupação bastante grande com a segurança no dia da eleição, né? Para evitar a abordagem, né? A boca de urna, os conflitos entre, às vezes, cabos eleitorais, entre até candidatos. Então, a gente tem trabalhado bastante na sensibilização dos partidos e candidatos, para que evitem essa circulação indevida de pessoas e também alinhados com as polícias, com as forças de segurança, para, se alguma situação acontecer, ela possa ser rapidamente solucionada. Então, a eleição municipal ela é simples, entre aspas, porque são só 2 cargos, mas como é muito voto a voto, né, a disputa é maior, mais acirrada. Tem questões que nunca mudam no processo eleitoral. Por exemplo, boca de urna. Não é permitido. Qual é a distância que as pessoas têm que ficar? Na verdade, não é permitido local nenhum. Né? A polícia que tem uma regulamentação de 100 metros, mas a gente diz, né, tem dito nas reuniões, que o domingo é o dia do eleitor, não é mais o dia do candidato. O candidato teve esse período todo até sábado para fazer campanha, fazer carreata, distribuir santinho, fazer reunião. Domingo acabou a campanha. Então, é o dia que o eleitor tem que ter tranquilidade para se deslocar, não ser abordado, não ser incomodado, né? Pode manifestar a sua preferência por um botão, um adesivo no carro, mas ele não deve ser incomodado, não deve ser abordado no dia da eleição, porque ele tem que ter tranquilidade para exercer o seu voto. Será que nós vamos ter de novo aqueles episódios, eleitor porquinho e ruas cheias de santinho no chão ou não? Também fizemos um apelo para os partidos políticos, né? Na sexta-feira passada fizemos uma reunião e estamos pedindo, assim, usem todo o material até sábado, distribuam tudo, né? Porque isso é muito mal visto, né, pelas pessoas. Hoje em dia, né, as pessoas rejeitam muito. Isso tem um custo para o município, né, porque as empresas de limpeza urbana têm que fazer esse recolhimento. E a gente já teve casos no passado, inclusive quando é chuva, às vezes, até as pessoas escorregam naquele material. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Ninguém vai votar em quem está com o papel no chão. Eu não me lembro, não me recordo nem de ter visto, nem de ter feito, olhar para o santinho, vou votar nesse aqui, porque esse aqui tem um bolo maior de santinho espalhado. Muito pelo contrário, às vezes o efeito é diametralmente contra. O nosso corregedor, o Edmar Sinvich, que inclusive fez uma reunião com os partidos e lançou como um desafio. Né? Quem sabe vamos ter Santa Catarina 100% limpa, né? Porque isso depende só dos partidos e dos candidatos. Né? Então, a gente está torcendo para que a gente amanheça com as cidades limpas. Transporte de passageiros. Muitas cidades, até por orientação do Tribunal Superior Eleitoral e do TRE de Santa Catarina, liberaram a catraca no domingo. Quer dizer, catraca livre, quer dizer, quem precisa do transporte coletivo vai poder usar sem pagar nada. É uma alternativa porque o transporte
de eleitores por outros meios é proibido, né? Haverá fiscalização também sobre esse transporte? Né, isso, também é a Polícia Militar que vai fará essa fiscalização e receberá as denúncias. E realmente todas as cidades agora devem oferecer o transporte gratuito no domingo, né, mantendo todas as linhas, né, usuais que normalmente tem, para que realmente quem eventualmente está votando longe da sua casa não tenha nenhum custo para se deslocar e votar. Então, é uma medida que realmente deve facilitar bastante. A gente espera, inclusive, que reduza a abstenção em algumas localidades. Tem esse fato da abstenção também preocupa, tem crescido nas últimas eleições, né? Parece que é uma forma de protesto, eu acredito até. Nos parece que sim, né? Algumas pessoas às vezes estão decepcionadas, talvez, com o processo político ou, né, não se identificam com candidatos, mas sempre lembrando assim, que, especialmente na eleição municipal, não só, mas é a eleição que diz respeito ao nosso dia a dia, a vaga na creche, o ônibus, a mobilidade urbana, a limpeza urbana, são todas questões que são decididas dentro do município. Então, o eleitor ele vai ser governado por alguém. Alguém vai decidir, vai decidir as leis. Então, o eleitor precisa, né, participar desse processo, porque ele é que vai sofrer as consequências, eventualmente, de uma escolha ruim. Ou ele participa ou alguém escolhe por ele. Exatamente. Né? Não tem alternativa. Exatamente. E, às vezes, este número não é tão significativo porque tem a ausência de muita gente no processo eleitoral. Eu pergunto assim, houve uma demanda maior esse ano para o julgamento do registro das candidaturas, porque eu vi que a Justiça Eleitoral ela fez uma força-tarefa e julgou tudo em tempo, eu não diria recorde, porque é dentro da lei, né, do prazo legal, mas dentro de uma normalidade bastante grande. Né? Nós fizemos um esforço bastante grande, formamos equipes, mais de 40 pessoas, né, foram capacitadas para auxiliar nas cidades com um maior volume de processo, porque realmente esse foi um compromisso que nós assumimos, né, de tentar entregar para a população situações definidas. Então, para que aquele candidato que está na urna, né, não tenha nenhuma questão subjúdice. Nós conseguimos alcançar mais de 90% dos casos. Temos algumas pendências, mas que fugiram ao comum, ou seja, situações de substituição de candidatos, uma impugnação, um recurso, temos casos até que já foram para o TSE. Então, ele realmente ele foge ao prazo comum. Mas fizemos um esforço bastante grande para que a pessoa não... Até para evitar fake news. O fulano está na urna, mas não vai valer, porque a Justiça Eleitoral cassou o mandato. Então, assim, para evitar fake news, inclusive, a gente fez esse esforço para que as situações, a maioria, né, fossem resolvidas a tempo. Bem, aquela pergunta que toda eleição se faz. A estimativa de quando devem estar concluídos os trabalhos de apuração, de contabilização, enfim, né, finalização dos trabalhos da Justiça Eleitoral no domingo. Essa é uma eleição que tende a ser rápida, a gente espera não ter filas, porque são só 2 candidatos, então é rápido, né, o voto do eleitor. O que pode influenciar às vezes, uma questão de logística, né? Porque a gente tem que trazer o nosso material até um ponto central. Às vezes, esse transporte pode sofrer alguma intercorrência. Podemos ter chuvas, por exemplo, que às vezes nós tentamos colocar as nossas sessões nos locais mais em que atendam a todos. Então, às vezes, temos estrada de chão, estrada de terra, que pode ter alguma intercorrência no meio do caminho. Mas, mesmo considerando essas intercorrências, a gente espera entre 8 e 9 horas da noite a gente ter concluído o Estado. Mas, certamente, assim, em alguns lugares, em 15, 20 minutos, a gente vai ter a eleição concluída. Para um processo desse tamanho é muito rápido. Né? Não, é muito rápido mesmo. As pessoas, que a gente, né, aqui no Brasil, se acostumou a ter o resultado muito rápido e não tem essa percepção da dimensão que é uma eleição. Né? É verdade. E aí, chega na segunda-feira, já se pensa nas 3 cidades de Santa Catarina que podem ter segundo turno e começa tudo de novo. Exatamente. Aí nessas cidades a gente começa daí todo o processo de preparação das urnas e para que os mesmos eleitores que votaram nos mesmos locais, a gente não tem alteração nenhuma, possam votar daí no segundo turno, se for o caso. Exatamente. E tem aquela famosa pergunta de sempre também, que eu vou repetir em homenagem a você, nosso telespectador. Quem não votou no primeiro turno não está impedido de votar no segundo. Exatamente. O nosso cadastro ele não sofre nenhuma alteração. Inclusive, uma pergunta bem recorrente, me perguntaram no elevador esses dias. Eu não votei na última eleição, não justifiquei. Vou poder votar? Pode. Né? Ele está com uma pendência lá, ele não tem quitação eleitoral, mas ele pode votar tranquilamente. Então, o eleitor
teve algum problema, não conseguiu votar no primeiro turno, vai poder votar no segundo turno sem problema. É bem tranquilo. Vamos encerrar esse programa com uma mensagem sua para este eleitor, este que é o maior personagem de todo esse processo eleitoral. Evidentemente, há os candidatos, também há a Justiça Eleitoral, que desenvolve um grande trabalho, o Ministério Público Eleitoral, as forças de segurança, está todo mundo trabalhando, a imprensa também. Sim. Mas a mensagem para esse eleitor que vai às urnas neste domingo, portanto, amanhã. O eleitor ele tem que lembrar que talvez um dos únicos momentos da nossa vida, né, civil em que ele vale exatamente, ele tem o mesmo valor, a vontade dele, a voz dele tem o mesmo valor de qualquer outra pessoa, independente da classe social, do gênero, de questões, enfim, de raça, etc. O voto do eleitor, de qualquer pessoa, seja um jovem, seja um idoso, homem, mulher, vale exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Renata Beatriz de Favre, secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença, bom trabalho para todos nós. Obrigada. E principalmente você, eleitora, aproveite, manifeste seu voto, manifeste sua vontade, porque essa vontade tem validade de 4 anos. Dito isso, nós voltamos na semana que vem. Um grande abraço e até lá.